Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer de coração aos irmãos que estão atendendo ao meu chamado de se inscrever no meu canal ou até mesmo de contribuir com a quantia de R$ 6,99, que seria o preço da inscrição, através de Pix. Tem muita gente que não consegue fazer a inscrição como membro, né, do canal, por conta de detalhes técnicos, né, estabelecidos lá pelo Google. Então eu resolvi disponibilizar aí um Pix para que você que tem sido abençoado por esse canal, que você possa me ajudar a manter o meu ministério pessoal. Disponibilizei também um PDF contendo aquele estudo bíblico, João 6 e a pá de cal na cova arminiana. É o trabalho onde eu refuto aquele trabalho chechelento daquele suposto teólogo adventista, ex-pastor da igreja adventista, que escreveu um livro falando coisas absurdas, não só a respeito de evangelho, bem como coisas absurdas a respeito da teologia reformada ou do calvinismo. Então esse é um trabalho, João 6 e a pá de cal na cova arminiana, que eu reputo como importante, não porque fui eu que o redigi, não porque fui eu que o elaborei, não é por isso. É porque é um trabalho fundamentado, baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Você que não sabe o que é evangelho, você que não sabe nem como explicar o que é evangelho, quando você tiver em mãos esse material, você não só saberá o que é evangelho, como estará devidamente equipado e preparado para pregar o evangelho a outras pessoas também, certo? E eu queria dizer uma coisa, eu disponibilizei esse material por R$20. É um preço simbólico, né? Mas é uma forma de você me ajudar a me manter aqui, manter o meu ministério pessoal ativo, porque o canal, eu consigo manter o canal com aquilo que o Google me dá, aí varia de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, eles é que determinam quando é que eles me pagam. Então, com esse dinheiro que eu recebo do Google, dá para me manter a minha internet, dá para me manter o canal no ar. Então, adquirindo esse material, essa apostila, João 6 e a pá de cal na cova arminiana, você estará contribuindo com o meu ministério pessoal e contribuindo com você mesmo, porque você tomará conhecimento daquilo que é o verdadeiro evangelho e daquilo que não é evangelho. É Bíblia, é Bíblia, 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 Bíblia. Tá certo? É o evangelho conforme exarado nas Santas Escrituras. É óbvio que esse é um trabalho sintético diante do assunto. O assunto é muito abrangente, ele é muito amplo. Então a gente resume, né, para que o entendimento acerca do que é evangelho seja acessível a você. Caso você não tenha condições de adquirir esse PDF por R$20, me escreva um e-mail que eu mando ele de graça para você, tá bom? Nosso intuito aqui é pregar o evangelho. Nós nascemos, enquanto TV Caminho Livre, com a missão de pregar o evangelho, proclamar o evangelho, o verdadeiro, não o evangelho adventista. Porque o evangelho adventista, ele é antibíblico. Na verdade, ele não existe, né? Ele é um arremedo de evangelho, ele é um espectro de evangelho, né? Mas evangelho não é. Então, se você não tiver condições de pagar R$20 pelo PDF, tem problema não. Mande um e-mail para mim, tvcaminholivre@gmail.com, me peça o PDF, diga que você não tem condições, escreva no e-mail. Eu quero que você escreva. Eu não tenho condições de pagar o PDF, os R$20, então eu quero recebê-lo de graça aqui no meu e-mail. Escreva assim e eu lhe enviarei o PDF, tá bom? Quero agradecer aos irmãos que têm me ajudado
que estão aceitando o meu chamado. E são muitos irmãos. E eu não sei dizer outra coisa a não ser muito obrigado e que Deus os abençoe ricamente pelo apoio que vocês estão me dando. Essa quantia de R$ 6,99 da inscrição é uma quantia que eu pensei e penso que pode ser uma quantia razoável, que pode facilitar você se inscrever no canal como membro, né? Eu sei que tem muita gente que não tem condições. A esses eu peço que orem por mim, citem o nosso ministério em suas orações, peçam as bênçãos de Deus sobre nós, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que quer servir a Cristo, ele padecerá algum tipo de perseguição. Que vocês, então, que não podem contribuir com essa quantia mensal de R$ 6,99, possam orar pelo nosso ministério pessoal, ok? Deus abençoe a todos vocês. Meus queridos, o que a Igreja Adventista não ensina sobre a graça? É óbvio que se eu fosse me estender aqui, eu faria um vídeo muito longo. Mas eu vou trazer aqui um pouco daquilo que eu coloco ali na apostila João 6 e a pá de cal na cova arminiana. Eu quero mostrar para vocês algo que eu não aprendi sobre a graça dentro da Igreja Adventista. Eu não aprendi, eu não sabia que era graça. Há cerca de 3 anos atrás, me encontrei com uma irmã adventista lá de Anápolis. Encontrei com ela na rua. E é uma irmã muito querida, sempre foi minha amiga verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa transparente, uma pessoa sincera, uma pessoa com quem eu realizei muitas missões missionárias. E me encontrei com ela, ela já sabia que eu havia deixado a igreja. Em momento nenhum ela me questionou, em momento nenhum ela quis entabular uma discussão, um debate comigo. Ela, como ela é muito franca e sincera, ela só se dispôs a falar, a criticar alguns posicionamentos, algumas posturas da Igreja Adventista com as quais, ou com os quais ela não concordava. E eu aproveitei a ocasião para deixar claro para ela o que foi que me levou a romper com a Igreja Adventista. E aí eu perguntei para ela: eu quero que você defina para mim, do ponto de vista bíblico, só uma coisa. O que é graça? Só isso. Eu perguntei a ela. Ela parou, pensou por alguns segundos e me disse o seguinte: eu não sei. Eu sei que ela poderia responder de qualquer forma a esta pergunta para não deixar aquela impressão de que ela é uma ignorante. Pelo contrário, é uma pessoa muito culta, muito educada, é uma pessoa que trabalha na área da educação, aposentada inclusive já. E ela me disse, com aquela sinceridade que lhe é característica peculiar: eu não sei o que é graça. Não sei. Ela foi honesta comigo. Se você reunir 100 adventistas, 100, reúne um grupo de 100 adventistas e peça para todos eles definir do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista evangélico, porque a graça, ela está intimamente associada a evangelho. Se não fosse graça, não haveria evangelho. A graça, que é de Deus, é a causa do evangelho. Então, reúna 100 adventistas e pergunte a cada um deles:
o que, do ponto de vista escriturístico e evangélico, significa graça. Qual é a definição de graça? Você vai se surpreender com a quantidade de adventistas, dentre esses 100, que responderá corretamente. Você vai se surpreender. São pouquíssimos que saberão responder a essa pergunta. Pouquíssimos. Uma pergunta simples, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta que demandará o quê? Demandará uma certa conexão com aquilo que realmente a Bíblia expressa como sendo evangelho. É uma pergunta simples, mas a resposta pode não ser tão simples assim, certo? Então, meus queridos, essa minha amiga não soube responder o que era graça, não soube definir para mim o que era graça do ponto de vista bíblico. Ela poderia definir graça sob a sua perspectiva, sob o seu ponto de vista pessoal, subjetivo, mas ela preferiu se calar porque eu disse, olha, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista evangélico, o que é graça? Defina para mim graça. Então ela disse, pelo menos ela foi honesta em dizer eu não sei. Então nesse vídeo eu proponho para você mostrar para você alguns aspectos da graça que eu não aprendi dentro da Igreja Adventista e que são importantíssimos para que você conheça o Evangelho de um modo objetivo, sintético e geral. Você vai, ao tomar conhecimento disso, você vai ter uma noção geral do que é o Evangelho na Bíblia. Comecemos com João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu vou fazer as minhas explanações com base nessa tradução aqui, ó. A tradução NVT, Nova Versão Transformadora, ok? João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo muitíssimo conhecido. É com esse texto que eu anuncio o primeiro estágio da graça. São 3 os estágios da graça. 3. Nesse versículo nós temos o primeiro estágio expresso. Os arminianos vão tomar este texto bíblico, João 3,16, para afirmar que Deus deseja que toda pessoa do mundo seja salva. Porque Jesus morreu por toda pessoa do mundo. Porque ele ama o mundo. Ou seja, esse mundo aqui é entendido pelo arminiano como sendo toda pessoa. Toda pessoa. Independentemente de quem ela seja, de onde ela esteja, do que ela faça. Os arminianos vão dizer, Deus ama toda pessoa do mundo igualmente. O problema não é afirmar que Deus ama toda pessoa. O problema é afirmar que Deus ama toda pessoa igualmente. Esse é o problema. E isso pode chocar muita gente? Pode chocar. Pode chocar muita gente. Mas veja, até no âmbito humano é fácil você compreender isso. Você que é pai e mãe vai compreender o que eu vou te dizer agora. Você, por exemplo, tem, suponhamos aí, vamos abrir aqui uma hipótese que você tenha 4 filhos, 5 filhos, 3, 4, 5 filhos, 10 filhos. Suponhamos que você tenha acima de 3 filhos. É uma hipótese que eu estou abrindo com você aqui agora. Dentre os filhos que você tem um que lhe desobedece, que é agressivo em relação a você, é rebelde em relação a você e faz questão de não obedecê-lo, de não dar atenção ao que você diz, faz questão de não estar na sua presença, não gosta de estar na sua presença e só produz, em sua grande maioria,
ações que poderiam ser caracterizadas como ações más, rebeldes, más ações. É um filho desobediente em relação à família e é um filho que, em relação à sociedade, ele se apresenta como um mau cidadão. Um cidadão ruim, alguém que perpetra males contra a sociedade na qual ele vive. Eu digo a você o seguinte, sem medo de errar. Você ama esse filho como pai ou como mãe? É claro que você ama. É claro que você ama. Em contrapartida, você tem os demais. Você tem os demais que procuram obedecer você, que procuram andar dentro das normas, dentro das regras que você estabeleceu para que eles andassem, que procura resguardar os valores, os princípios que você transmitiu a eles. Esses demais, eles obedecem a você, não são rebeldes em relação à sua pessoa. São boas pessoas também na sociedade. É claro que você os ama também. Aí eu te pergunto, isso é uma coisa muito subjetiva, porque tem gente que poderá me responder de dois modos. Aquele filho que só te desobedece, que só te desagrada, que é um mau filho, é um filho que não sente prazer em estar na sua presença, pai, mãe, não honra você enquanto pai, enquanto mãe, e é um mau cidadão na sociedade. Você ama, mas eu tenho certeza que você não ama igualmente esse em relação àqueles que lhe obedecem. Tenho certeza absoluta que você não ama. Poderá existir alguém que me contradiga e diga o seguinte, irmão, você está errado porque eu tenho um filho assim e eu o amo. E eu o amo. Eu amo muito. E tanto amo que eu procuro fazer o que eu posso para poder emendá-lo, para poder trazê-lo de volta ao caminho do bem. É óbvio que isso pode existir. É óbvio que isso pode existir. Existem ou não preferências na questão do amor dentro do seio familiar? Isso é um fato, né? Que existe isso. Existe isso. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. De determinados filhos que receberam mais a atenção, o carinho dos pais do que outros. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Nós temos filhos que receberam uma atenção maior. Por exemplo, é muito conhecida a história de José. Aquele José que foi parar lá no Egito como escravo. José era muitíssimo amado pelo seu pai. Recebia muita atenção do seu pai. Jacó. Jacó amava José. Amava José de um modo assim, estranhamente diferente do modo como ele amava os demais filhos. Amava os demais filhos? Claro que sim. Estaria disposto a dar sua vida por qualquer um dos outros filhos? Claro que sim. Mas José era como que o filho preferido. Ele amava os demais? Sim. Mas ele amava mais José. Ele tinha um carinho maior por José, um apreço maior por José. Ele se sentia mais chegado a José. Então, o que eu estou falando não é estranho no âmbito humano, meus irmãos. Não é estranho no âmbito humano. Eu sei que tanto uma coisa quanto outra pode existir. Pais e mães que amem aquele filho rebelde do mesmo modo como ama os outros que não são rebeldes. Pode até existir pais e mães que amem mais o rebelde do que ama aqueles que não são rebeldes, aqueles que lhes são obedientes. Isso pode existir. Agora, por que eu estou procurando trazer esse exemplo, essa ilustração à tona? Para dizer para vocês o seguinte, meus queridos. Deus ama o mundo? Sim. Ama toda pessoa?
Sim, porque toda pessoa é a criação dele. Mas ele ama igualmente toda pessoa? Ele ama igualmente toda pessoa? Há dois modos de nós encararmos essa pergunta do ponto de vista bíblico. Quando Deus cria a raça humana em Adão, lá no Éden, cria a raça perfeita para habitar num mundo perfeito. Ele fez isso por amor. O fato de Deus criar o homem e de modo perfeito, puro, santo, justo, completo, íntegro, colocá-lo no mundo perfeito, justo, santo, puro, íntegro, evidencia o amor de Deus pela raça humana. Acontece que o homem desobedeceu a Deus. Essa raça desobedeceu a Deus. A partir dessa desobediência de Adão, Deus não estaria mais na obrigação de amar toda pessoa da raça humana igualmente. Deus poderia destruir toda a raça humana, todo vestígio de raça humana. Deus poderia destruir. E ainda assim, Deus não deixaria de ser amor. Deus não deixaria de ser amor. Porque ele deixou bem claro, olha, você tem a possibilidade de viver eternamente comigo, na minha presença, aqui nessa casa que eu criei para você. Basta você passar em apenas um teste que eu vou te dar. E qual é esse teste? O teste é: não coma do fruto da árvore proibida quando você for tentado a comer dela. Deus só deu essa regra, essa norma, essa lei para que Adão pudesse obedecer ali no Éden. Só. Se Adão e Eva fossem tentados e não caíssem, Deus destruiria Satanás e os anjos rebeldes depois disso. Deus destruiria, porque o homem havia passado no teste. Esse foi um teste. O que aconteceu foi o contrário. O homem foi reprovado nesse teste. Desobedeceu a Deus. E agora, Deus teria que cumprir a promessa que ele havia feito. Olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O sentido daquilo que Deus disse para Adão e Eva é: morrendo, morrerás. Vocês vão morrer. Vocês vão perder o direito a viver eternamente na minha presença. Esse é o sentido, meus queridos irmãos. A partir daí, Deus não teria obrigação nenhuma de amar e salvar toda pessoa da raça humana. Não teria. Esse é um fato que as orientações teológicas pelagiana, arminiana e afins não reconhecem. Esse fato que eu acabei de lhes expor aqui agora não é reconhecido pelo pelagianismo, nem pelo arminianismo e orientações teológicas afins. Não é. Depois do pecado de Adão, Deus não está na obrigação de salvar toda pessoa da face da terra. A boa nova, ou seja, o evangelho, a boa notícia é que, ainda antes de criar todas as coisas, ele elaborou um plano de salvar muitas pessoas, mesmo não tendo obrigação de salvar. Ele elaborou esse negócio, essa coisa chamada Evangelho Eterno, antes de criar todas as coisas. Eu não vou entrar no mérito desse antes aqui. Eu só estou tentando mostrar para você o seguinte: Deus não estava e não está, depois do pecado de Adão, na obrigação de salvar
toda pessoa da raça humana. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, para a glória desse mesmo Deus, eu digo, ele elaborou um evangelho eterno, e através desse evangelho eterno ele vai salvar bilhões e bilhões de pessoas. Pela sua graça. Ele não vai salvar toda pessoa da terra. Ele não nos revelou o porquê disso. Esse assunto, ele é parte integrante da vontade secreta de Deus, a qual nós não temos o direito de penetrar. Ele não vai salvar toda pessoa da terra. Ele escolheu pela graça, porque ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Foi por pura graça que ele escolheu salvar bilhões de pessoas antes da criação de todas as coisas, lá na eternidade ainda. Então, Deus não ama toda pessoa igualmente, sabe por quê? Porque se Deus amasse toda pessoa igualmente, ele desejaria igualmente o mesmo bem a toda pessoa. Tomás de Aquino concorda com esse meu pensamento. Se Deus amasse toda pessoa igualmente, ele desejaria igualmente o mesmo bem a toda pessoa. Aí os arminianos se uriçam todos, porque, segundo eles, há textos na Bíblia que comprovam que Deus deseja, Deus quer. É vontade dele salvar toda pessoa da terra. Aí vão mostrar aqueles versículos, alguns lá do Evangelho de João, um deles inclusive é esse aqui, que eu acabei de ler para vocês, João 3,16. Vão mostrar texto de Timóteo, vão mostrar texto de 1 João, vão mostrar texto de Tito, retirando esses textos dos seus devidos e respectivos contextos, para mostrar que Deus deseja toda criatura, que todo ser humano seja salvo. Veja, e um desses textos é esse, João 3,16. Olha, eles dizem, olha, tá vendo como Deus ama toda pessoa? Aí eles dizem, olha, porque Deus amou o mundo, tá vendo? Deus ama toda pessoa. Até aí eu não posso discordar. Deus ama toda pessoa, mas não ama toda pessoa igualmente. Deus poderia amar um apóstolo Pedro, aliás, perdão, deixa eu inverter o raciocínio. Deus poderia amar um imperador Nero da mesma forma que ele ama o apóstolo Pedro? Poderia? O que acham vocês? Deus poderia dispensar para o imperador Nero, que foi um homem louco, psicopata, sociopata, assassino, matricida, matou a própria mãe. Deus poderia amar o imperador Nero do mesmo modo como ele ama Pedro. Deus poderia dispensar o mesmo amor para Nero, do mesmo modo que ele dispensou para o seu apóstolo, o seu filho Pedro. O que acham vocês? Tem muita gente que vai dizer sim. Aí ele vai esbarrar numa questão muito simples. Então, que isto seja comprovado pela Bíblia. Que Deus amou Nero, que Deus dispensou a Nero o mesmo amor que ele dispensou a Pedro. Provem. Provem isso. Provem pela Bíblia. Mas provem com evidências que vão poder realmente contribuir para o nosso entendimento acerca desse assunto. Outro exemplo. Deus poderia amar um Hitler, um Adolf Hitler, dispensar amor a Adolf Hitler, do mesmo modo que ele dispensou amor àquela que ele escolheu para dar a luz ao seu filho, o Messias, o Redentor do mundo, Maria. Deus poderia amar Adolf Hitler, dispensar amor a Adolf Hitler do mesmo modo, no mesmo grau, com a mesma força que ele amou Maria, que deu à luz ao Filho de Deus? O que acham vocês? Se vocês responderem que sim, provem com a Bíblia.
Mostre-nos evidências de que realmente isso é verdade. Eu digo que não. Eu digo que não. Deus poderia amar um Joseph Stalin, dispensar amor a um Joseph Stalin, um genocida, psicopata, assassino cruel. Matou, foi responsável pela morte de cerca de 100 milhões de pessoas. Muitos livros falam sobre isso. Esse aqui é um dos livros que falam sobre isso que eu acabei de lhes afirmar agora. O livro negro do comunismo. Nesse livro, se vocês botarem esse livro numa prensa e espremê-lo, sairá sangue. Porque esse livro, ele relata todas as crueldades perpetradas pelo comunismo soviético e especialmente por Joseph Stalin. Deus poderia amar um Joseph Stalin do mesmo modo como ele ama um apóstolo Paulo. O que acham vocês? Deus poderia dispensar o mesmo amor que ele dispensou a Paulo para Joseph Stalin? O que acham vocês? Eu digo que não. Eu digo que não. Deus amou Nero, Hitler e Stalin, amou ao ponto de trazê-los à existência. Amou ao ponto de lhes dar autoridade sobre muitos. Amou ao ponto de sustentá-los no ventre de suas respectivas mães, de trazê-los à existência, de sustentá-los. A providência de Deus é misteriosa e nós não podemos perguntar por quê para Deus. Senhor, por que mesmo sabendo o que é que essas 3 pessoas iriam fazer, o Senhor os trouxe à existência? Eu acho que você não deve fazer essa pergunta a Deus, não. Porque Deus na Bíblia diz o seguinte, olha, em relação a esses assuntos, para os quais não houve nenhum tipo de revelação, cala sua boca, não procura ficar desafiando Deus, não. Mas uma coisa eu posso lhes dizer, meus irmãos, Deus não ama toda pessoa igualmente. Ele, com sua graça, ele decidiu soberanamente dispensar amor salvífico, graça salvífica sobre bilhões de pessoas que ele vai salvar. E Deus decidiu passar por alto outros bilhões de pessoas que ele, por um motivo que só pertence a ele, ele não irá salvar. Ele não era obrigado a salvar nenhum ser humano, nenhuma pessoa, ele não era obrigado a salvar. Então, qual é o primeiro estágio da graça, segundo esse texto? Deus deu Jesus ao mundo, porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o primeiro estágio da graça. Deus deu seu Filho para o mundo. E agora, com os outros versos que nós vamos ler, vocês vão saber o que significa esse mundo para quem Jesus foi dado. Esse é o primeiro estágio da graça. Deus deu o seu Filho ao mundo. Alguém pode dizer, não, mas isso eu aprendi na Igreja Adventista, você está mentindo. Tudo bem. Esse primeiro estágio, ele pode ser entendido daquele modo como eu acabei de lhes expressar agora. Mas, do modo como eu estou expressando aqui agora, você nunca recebeu esse entendimento. Do modo como eu estou acabando de falar agora, acerca desse texto, João 3,16, você nunca aprendeu isso na Igreja Adventista. Por isso que você pode dizer que eu estou mentindo. Olha, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Embora Deus ame o mundo, e aí ele não ama de modo igual toda pessoa do mundo, ele só vai salvar o que em Jesus crer. Aquele que crer em Jesus. Portanto, ele não vai salvar todo mundo. Põe isso na sua cabeça, irmão. Irmã. Eu estou dizendo isso com muito respeito. Põe isso na sua cabeça. E agora, com a leitura dos próximos textos,
onde adentraremos, onde passaremos para o segundo estágio, ou segunda etapa da graça, você vai ficar sabendo a que se refere esse mundo para o qual Jesus deu o seu Filho único. Deu. Ele vai sempre permanecer sendo 100% Deus, 100% homem. Deus deu esse Filho para nós. Nós podemos contar com a compreensão, com todo o apoio, com todo o amor de Jesus, porque Ele é um de nós, embora seja Deus também. Então, esse é o primeiro estágio ou a primeira etapa da graça. É quando Deus dá seu Filho para o mundo. Mas que mundo é esse? João 6,37. João capítulo 6,37. O texto de João 6,37 diz assim: Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Veja que Jesus, ele está tratando de um grupo específico de pessoas. Um grupo específico de pessoas. Aqueles que o Pai me dá. Ele diz especificamente acerca desses. Aqueles que o Pai me dá virão a mim. E ele diz, e eu jamais os rejeitarei. Há uma especificidade em relação a um determinado grupo de pessoas e há uma afirmação em relação à quantidade de tempo em que essas pessoas serão aceitas por Jesus, que é o Filho de Deus. Jamais os rejeitarei. Então veja, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo que nele crer. Aqui está o mundo ao qual, ou para o qual Deus deu seu Filho. Aqui está o mundo. E aqui está o segundo estágio, ou a segunda etapa da graça. Qual é a segunda etapa da graça, então? Na primeira etapa, Deus dá o Filho para um mundo. Na segunda etapa, João 6,37, Deus dá um mundo para o Filho. Estão vendo? Olha só. Repito, primeira etapa, Deus dá o Filho para um mundo. João 3,16. Segunda etapa, Deus dá um mundo para o Filho. Quer que eu repita o texto? Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Aqui há uma especificidade, não há como você fugir disso aqui. Porque ao tentar fugir disso, como faz aquele ex-pastor adventista idiota, imbeciloide, burro, analfabeto funcional, como ele faz, primeiro, você vai distorcer o texto, você vai atentar contra a soberania de Deus e você vai atentar contra a glória de Deus, que diz claramente, eu não dividirei a minha glória com ninguém. Essa questão de salvação é minha e só minha, não é? Não é isso que Deus diz? Através da sua palavra? Isaías 48:11, Jonas 2:9. Não dividirei minha glória com ninguém, ou seja, Deus não vai repartir a glória de salvar com absolutamente nenhum ser humano. Salvação é coisa de Deus. Afinal de contas, o Evangelho eterno foi elaborado lá na eternidade, quando o homem não havia ainda. Vocês têm que entender isso. Então, a primeira etapa da graça, Deus dá Jesus para um mundo que Ele ama ao ponto de salvar esse mundo. E esse mundo para o qual Ele dá Jesus é o mundo que vai crer nele. Mas como? Aí João 6,37 responde.
João 6,37. Em João 6,37, Jesus responde, olha, aqueles que o Pai me dá virão a mim. Aqueles que o Pai me dá. Esses virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Então, Deus dá Jesus a um mundo e agora Deus dá um mundo a Jesus. Vocês estão vendo a segunda etapa da graça se cumprindo aqui na palavra? Estão vendo claramente? Estão vendo? Essas duas vias, esses dois caminhos, vocês estão vendo claramente aqui na palavra? Estão percebendo isso? Vamos agora para a terceira etapa da graça. Deixa eu fazer uma pergunta. Você aprendeu isso, irmão adventista? Eu estou te fazendo essa pergunta com respeito, tá? Pense você que eu estou falando com sarcasmo, com ironia, com deboche, em tom de deboche, não, tá bom? Você aprendeu isso que eu acabei de dizer agora para você dentro da igreja adventista? Alguma vez algum pastor já te disse isso? Alguma vez algum teólogo da igreja adventista já te mostrou isso na Bíblia? Como eu estou mostrando aqui, de forma simples. De forma muito simples. Já te mostrou? Vamos para a terceira etapa da graça. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha o pronome aqui indefinido, né? Ninguém. Ninguém é ninguém. Quando ele diz ninguém, você não pode inserir nenhum só ser humano, né, dentro do conceito de ninguém. Ninguém é ninguém. O ninguém abarca todo ser humano, toda pessoa. Então ele diz, olha, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esta é a terceira etapa ou o terceiro estágio da graça de Deus. Como é que é? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Interessante é que Jesus não diz, ninguém pode ir ao Pai. Ele diz, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus, ele se identifica, não enquanto personalidade, mas ele se identifica enquanto caráter à pessoa do Pai. Essência, substância, mesma essência, mesma substância, mesma ousia, que é a palavra grega para isso. Mesma ousia do Pai. Ele não diz, ninguém pode ir ao Pai. Ele diz, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Essa é a terceira etapa da graça. Vamos rever então as duas anteriores para que você possa entender a terceira? Primeira etapa, João 3,16. Deus dá seu Filho a um mundo. Por que eu estou dizendo a um mundo? Porque em João 6,37 você descobre que esse mundo a quem Deus deu seu Filho são aqueles, todos aqueles a quem o Pai deu ao seu Filho. Esse é o segundo estágio da graça. Aqueles que o Pai me dá virão a mim. Esse é o segundo estágio, a segunda etapa da graça. Então Deus dá seu Filho ao mundo. Deus dá um mundo para o seu Filho. E agora que ele deu um mundo para o seu Filho, o que o Filho faz? O que o Filho faz com esses a quem o Pai lhe deu? O que o Filho faz? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus então, a missão de Jesus é devolver esses que o Pai lhe deu, ou aqueles, usando o termo aqui da versão bíblica, é devolver aqueles que o Pai lhe deu para Deus. Mas por que tem que haver esse negócio? Por que tem que haver esse negócio? Por que antes de ir para Deus, nós temos que passar pela propriedade, pelas mãos de Jesus? Por que nós temos que pertencer a Jesus antes de ir para Deus? Por um simples motivo, meu querido irmão, minha querida irmã. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Por que para voltar para Deus você tem que primeiro passar por Jesus? Porque lá no Éden,
Adão destruiu tudo, acabou com tudo. Toda raça em Adão está condenada à morte. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, verso 22. Em Adão todos morrem. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 20. Foi só por conta do pecado de Adão que toda pessoa foi condenada à morte eterna, morte eterna. Então, ninguém poderia mais ser salvo por obras, guardando leis, normas, ordenanças, mandamentos. Ninguém poderia voltar para Deus por si mesmo, obedecendo leizinha, normazinha, cerimoniazinha, mandamentozinho. Não há essa possibilidade mais, porque você está condenado, meu querido irmão, minha querida irmã. Está condenado e condenada. Como é que você, em condição de condenação, pode falar agora de salvação? Ah, eu mesmo vou resolver minha situação com Deus. Seria o mesmo que você dizer que uma pessoa condenada tem agora a possibilidade de, por si mesmo, enquanto cumpre a sua pena, por exemplo, uma pessoa cometeu um delito, cometeu um crime, e a sua pena é prisão perpétua. Prisão perpétua. Como é que você pode chegar para essa pessoa que está cumprindo pena de prisão perpétua e dizer para ela, olha, agora você tem por você mesmo condições de revogar a sua pena, de reverter a sua pena, a sua condenação. É só você ficar bonzinho agora, aí dentro da sua cadeia, dentro da sua prisão, é só você cumprir algumas normas, né? Ficar bonzinho, para você reverter a sua pena. Em outras palavras, seria isso, meus queridos. Em outras palavras, seria isso. Você falar de liberdade, falar que alguém que está condenado à prisão perpétua, dizer que agora, se ele cumprir as normas, ele terá condição de reverter a sua pena lá dentro da cadeia. É a mesma coisa o arminiano ou pelagiano chegar para o ser humano e dizer o seguinte, não, para com esse negócio do calvinista. Calvinista é do diabo. O que calvinista ensina é do diabo. Você, com seu livre-arbítrio, você tem condições de tomar decisão, fazer escolhas, coisa que Deus não vai fazer por você, e decidir aceitar Jesus, irmão. Para com esse negócio de predestinação de eleição, isso é coisa do diabo, isso é coisa de calvinista. O próprio Pedro esculacha com essa gente, dizendo, como é que vocês podem prometer liberdade para alguém, sendo vocês mesmos escravos? Todo mundo é escravo. Todo mundo está nas mãos do diabo, como Jesus disse em João 8,44, vocês pertencem ao diabo e só querem satisfazer os desejos dele. Então, gente, é por isso que você tem que passar por Jesus antes de voltar para Deus. Se eu pudesse definir evangelho numa frase, eu diria que nós viemos de Deus e devemos voltar a Ele. E devemos voltar a Ele. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. Só que para voltar para Deus, você tem que passar agora a pertencer a um homem chamado Jesus. Por que mesmo? Porque a sua situação é de condenação diante de Deus. Aí Jesus tem que fazer o que por você? Isso aqui, ó. Veja que nós estamos ainda no terceiro estágio da graça. 17, 19. João 17, 19. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Veja, e eu me entrego como sacrifício santo por eles. Ou seja, tudo que Jesus fez em vida, morte e ressurreição é por você. Está entendendo? É no seu lugar. Jesus está te substituindo na sua culpa, na sua condenação e na sua pena, morte. É por isso que antes de voltar para Deus, você tem que pertencer a essa pessoa
Porque é por conta dessa pessoa, do que essa pessoa fez, é que você recebe justiça. Você recebe de graça a justiça dessa pessoa. Viu o que Jesus fez? Eu me entrego por eles. Eu me santifico por eles. É em favor deles que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. Em favor. De quem mesmo? De você, que crê em Jesus. De mim, que creio em Jesus. Agora sim, Jesus pode me devolver a Deus. Agora sim, Jesus pode te devolver a Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Não é você o caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. E não há, veja, não há tensão, não há conflito entre as demais etapas da graça e esse texto aqui, porque é justamente isso que aquele imbecilóide daquele ex-pastor adventista quer dizer no seu livro, que é lixo. Um dos livros mais horrorosos que eu já li em toda a minha vida. Então veja, meu querido irmão, presta atenção nisso. A terceira etapa da graça se cumpre quando Jesus te devolve para Deus. Eu sou o caminho. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele não fala ninguém pode ir, ele fala ninguém pode vir. Você tem que passar por Jesus, meu querido, para voltar para Deus. Isso não constitui tensão com João 6, como aquele imbecilóide, aquele analfabeto funcional diz no seu livro e diz nas suas pregações que ele faz lá no seu canal. Não tem nada a ver com aquelas imbecilidades, aquelas porcarias que ele divulga no canal dele. É lixo tudo aquilo que ele fala acerca de evangelho no canal dele. É lixo tudo aquilo que ele escreveu no seu livro acerca de evangelho. É lixo. Não perca o seu tempo com lixo. Presta atenção na palavra de Deus, meu irmão. Presta atenção na palavra de Deus. Não seja teimoso em relação à palavra de Deus. Seja servo de Deus e não queira ser senhor de Deus. Observe o que está na palavra. Eu tenho certeza absoluta que você é adventista, irmão, irmã, nunca ouviu isso que eu acabei de dizer para você agora dentro da igreja adventista. Olha, um outro texto que comprova essa terceira etapa da graça, porque para haver essa terceira, teve que haver as duas anteriores. Deus dando Jesus, o seu filho, a um mundo, Deus dando um mundo ao seu filho Jesus, e agora esse filho Jesus retribuindo, dando todos aqueles que o Pai lhe deu para Deus. Está entendendo? Olha, leia comigo Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, para você se conscientizar de que o que nós estamos trazendo aqui é Bíblia, é Evangelho, acima de qualquer coisa. Efésios 1, 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Veja, está vendo só como Paulo, ele elucida aqui quem foi que Deus amou mesmo de verdade? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a comprovação do que eu disse para vocês no início desse vídeo? Deus não ama toda pessoa igualmente, porque se ele amasse toda pessoa igualmente, ele desejaria igualmente o mesmo bem a toda pessoa. É simples assim. Paulo então está dizendo aqui, olha, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Em Cristo. Ele nos escolheu porque eu seria santinho. Ele não te escolheu porque você seria santinho ou santinha. Não foi, veja, não foi o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua decisão, a sua escolha, a sua vontade, que serviu como causa anterior para que Deus pudesse salvar você. Isso é blasfêmia, meu irmão. Atribuir a você ou ao diabo algo que pertence a Deus. Isso se aproxima muito de blasfêmia. Então, Paulo está dizendo, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si. Olha aqui a terceira etapa da graça.
Ele, Paulo está falando de Deus, né? Ele nos predestinou para quem? Para si. Deus nos predestinou para si mesmo. Essa é a terceira etapa da graça, meu irmão. Mas em Cristo. Primeiro Deus deu Jesus a um mundo. Depois Deus deu esse mundo a Jesus para que Jesus pudesse devolver esse mundo que lhe foi dado por Deus para ele mesmo. Para ele mesmo. Olha o que o texto diz, eu vou repetir aqui, põe isso na sua cabeça, no seu coração. Ele, uma referência a Deus Pai, nos predestinou para si. Por que há predestinação, então? Por que há eleição e predestinação? Porque Deus nos quer de novo junto dele mesmo, meu irmão. Eu estou falando baixinho para não ferir a sua sensibilidade teológica. Deus nos quer para ele mesmo. Perceba isso, meu querido irmão. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Não foi conforme o bom propósito da sua vontade, meu irmão, segundo o seu livre-arbítrio. Ponha isso na sua cabeça, de uma vez por todas. Não seja teimoso com Deus, estou falando baixinho. Não seja teimoso com Deus. Não queira ser o Senhor da sua vida. Você é servo, você não é o Senhor. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção na palavra. Não fique teimando com a palavra. Não fique fazendo birra com a palavra de Deus. Preste atenção na palavra. Pare de ficar dando ouvidos a esse evangelho fajuta da igreja adventista. Eu não estou falando que adventista é gente ruim. Eu não estou falando que adventista está perdido. Eu não estou falando que Deus não ama os adventistas. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. Não é isso que eu estou falando. Já afirmei centenas de vezes aqui ao longo desses 5 anos de TV Caminho Livre. Deus tem um povo dentro da igreja adventista. Deus tem um povo lá dentro. Deus tem um povo. Deus já salvou muitos lá dentro. Estou falando salvou porque muitos morreram salvos lá dentro da igreja. Por que então que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu já sei que Deus tem um povo lá dentro. Eu estou preocupado com você que está em conflito com Deus dentro da igreja adventista. Eu estou preocupado com você. É para você que está em litígio emocional, teológico, seja lá de que natureza for esse litígio, essa tensão, esse conflito. É para você que eu estou mostrando esse evangelho. É para que você se liberte das cadeias do legalismo, meu querido irmão. Para que você se liberte, quebre as cadeias do legalismo que te prende, que faz com que você seja manipulado, faz com que a sua vida seja controlada por outros e não por você mesmo e por Deus. Preste atenção nisso, meu querido irmão. A terceira etapa da graça, então, se cumpre quando Jesus nos devolve para Deus. Nos devolve para Deus, porque esse é o propósito de Jesus. Nos levar de volta para Deus. O último texto que eu leio está em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois Cristo também sofreu pelos pecados de quem, meu irmão? Cristo sofreu. Pelos pecados de quem? Pois Cristo também sofreu por nossos pecados. De uma vez por todas. Jesus não precisa sofrer mais por conta dos seus pecados, nem dos meus. Ele já fez isso uma vez. Uma única vez. Jesus não está oferecendo agora no santuário celestial um sacrifício diário para que Deus te aceite. Deus já te aceitou. Primeiro porque Ele te elegeu, te escolheu. E depois porque Ele
deu Jesus ao mundo, deu você para Jesus, e Jesus agora está te devolvendo para Deus. Essas são as 3 etapas da graça, os 3 estágios da graça. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você sendo perfeitinho, sendo santinho, do pau oco. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los 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 a Deus, meu irmão. Por que eu estou gritando agora? Parecendo um doido aqui. Parecendo um louco, parecendo um maluco. Esse homem é doido. Sou doido de amor por Jesus. Eu sou doido por Deus. Sou doido pelo Espírito Santo. Presta atenção na palavra, meu irmão. Olha aqui. Jesus, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a quem? Essa é a terceira etapa, o terceiro estágio da graça. Conduzi-los a Deus. Ele é o caminho, é Ele que nos conduz a Deus. Sem Ele, você não vai a Deus, meu querido irmão. Agora preste muita atenção, porque aquele imbecilóide, aquele ex-pastor adventista, desiludido, coitado, por não ser pastor adventista mais, por não ter uma credencial adventista, preste atenção, porque ele diz o seguinte, não, se você não trabalhar com Deus, se você não cooperar com Deus, em sinergia com Ele, Ele não vai te salvar. Você tem que cumprir muitas condições para que você seja salvo por Ele. Senão Deus não vai te salvar. A fé que Jesus deu origem e consumou é dele. Não é sua. Você que tem que dar origem e consumar a sua própria fé. É tanta imbecilidade, é tanto lixo, é tanta porcaria que eu já li e ouvi desse homem, que é uma coisa absurda. Meus queridos, eu lhes rogo, eu estou me dirigindo a você, irmão e irmã adventista, eu lhe rogo, pela misericórdia de Deus, deixe de fazer birra com a palavra de Deus, deixe de teimosia em relação à palavra de Deus. Deixe de teimosia, deixe de ser teimoso ou teimosa. Ouça a palavra de Deus. Você quer permanecer dentro da igreja adventista? Permaneça, meu irmão. Fique aí se você puder. Fique, se você puder. Se você aguentar, fique aí. Mas uma coisa eu rogo como mensageiro de Deus aqui agora, da palavra de Deus. Preste atenção no que a palavra diz ser evangelho. E não aquilo que a sua igreja está dizendo que é evangelho, porque aquilo que a sua igreja diz que é evangelho não é evangelho. Permaneça. Se quer permanecer dentro da igreja, ama a igreja, gosta da igreja, já se acostumou com a igreja, ótimo, maravilha, seja abençoado, mas saiba o que é evangelho de verdade. Conheça as 3 etapas da graça. Traga isso para dentro do seu coração, para dentro de você mesmo. Quais são as 3 etapas da graça? Deus deu seu filho a um mundo. Deus deu esse mundo ao seu filho. João 3,16, João 6,37. E agora o filho tem que conduzir você a Deus. João 14,6. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Ninguém pode ir, diz ele, vir, né, para o Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Mas ele não é o caminho para você ficar junto com ele e formar ali um grupinho junto com Jesus, não. Longe de Deus, não. Você e Jesus, onde Deus estiver, vocês estarão juntos. Deixa eu ler só o último versículo, porque eu me lembrei desse texto agora para corroborar o que eu estou falando. Você e Jesus estarão junto com Deus. E é isso que Jesus roga. Olha só, João 17, 24, Jesus diz assim, Pai, quero que os que me deste... Olha só, veja que Jesus está orando por aqueles a quem especificamente o Pai deu a ele. Esse é o mundo que Deus ama verdadeiramente, de modo salvífico.
Esse é o mundo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus quer que nós estejamos com Ele. Você viu aqui? Jesus orando? Orando em favor de toda pessoa do mundo? Ou orando só em favor daqueles que o Pai lhe deu? Leia o verso 9 depois aí com você, para responder essa pergunta que eu estou te fazendo. Leia o verso 9 de João 17. Põe isso na sua cabeça e no seu coração, meu irmão. Onde é que Jesus está? Com Deus. Espiritualmente falando, nós estamos lá também, porque nós estamos em Jesus. Mas do ponto de vista físico, espaço, temporal, Jesus quer que nós estejamos de verdade com Ele um dia. E estando com Ele, nós estaremos juntos com Deus. Porque Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Deus vai habitar aqui nesse planeta. Olha só que coisa maravilhosa. Deus habitando aqui na Terra? Deus vai reinaugurar o sábado que o homem perdeu lá no Éden. Lembram-se do 7º dia criado lá no Éden? Quando Deus descansa, naquele 7º dia criado lá no Éden, o homem perdeu aquele sábado. Perdeu. Porque pecou, se rebelou contra Deus. Deus não podia descansar num mundo cheio de pecado. Deus teve que abandonar seu descanso. Deus vai restaurar o sábado, o Shabat eterno aqui na terra, porque Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Não haverá templo, não haverá santuário, não haverá igreja adventista do 7º dia, meu irmão. Dê glórias a Deus por isso. Assim como não haverá igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, Assembleia de Deus, igreja cristã evangélica, seja ela de que matiz e de que orientação for. Não haverá isso. Por que não? Porque o mesmo Deus vai estar conosco. Você quer um futuro melhor do que isso? Você tem futuro, meu irmão, minha irmã. Você tem um futuro pela frente. Presta atenção nisso. Eu rogo uma bênção sobre você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.